Muito boa noite, estamos ao vivo, chegando aqui com a live das 21 horas, Cleverson Vale, e hoje com um convidado muito especial, conhecido aí no meio jornalístico, ele que é um jornalista da CBN, ele apresenta o Mundo Corporativo, Milton Jung. E queremos convidar você a estar conosco nesta noite, convidando seus amigos. Aperte aí o aviãozinho aí embaixo, Asa Delta, convide amigos para estar conosco e interagir conosco, perguntar, fazer perguntas, qualquer dúvida, qualquer situação que você deseja perguntar, fique à vontade e na medida do possível nós vamos estar tentando ver se o nosso convidado responde às suas dúvidas, aos seus questionamentos. Vamos convidá-lo para estar conosco, ele já chegou. Muito boa noite, Milton Jung. Prazer e satisfação tê-lo conosco. Muito boa noite, pastor Cleverson. A satisfação é toda minha. Muito obrigado pela gentileza de oferecer esse espaço para conversar com todas as pessoas que lhe acompanham aí no dia a dia. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de estar aqui com o senhor nesta noite de sexta-feira. Eu acompanho há muito tempo o senhor na rádio, né, na CBN, e sou fã do Mundo Corporativo. Parabéns aí pela sua dedicação já há alguns anos à frente do Mundo Corporativo. E hoje é uma data muito triste para o meio jornalístico, né? O Zé Paulo de Andrade faleceu de Covid-19. Acabei de ouvir um depoimento do senhor para o programa lá na Band, da Atena. E é triste. Eu também acompanhava o Zé Paulo, Pulo do Gato, de manhã, logo cedo, 5h30 da manhã, e é um dia triste. Mas que Deus proteja todos nós, tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. Que Deus proteja todos nós. E que Deus acalente o coração da família do Zé Paulo de Andrade, Amém. porque nesse momento Amém. aí está nesse processo, nessa passagem pelo luto, que é sempre muito difícil. Eu sempre lembro que quando esses grandes nomes nos deixam, a gente faz depoimentos, a gente lembra e guarda como referência. Mas a dor da morte mesmo, quem permanece na residência do coração é a família. E por isso é a família que nós temos de pensar nesse momento, assim, que eles sejam muito fortes e tenham muita coragem para levar à frente. E continuar contando as histórias do Zé Paulo de Andrade, Sim. porque é uma maneira de manter essas pessoas vivas com a gente. É continuar com a sua história. É verdade. Verdade. Milton Jung, além das pessoas que já estão conosco ao vivo, essa live ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Então eu quero apresentá-lo aos nossos convidados, ok? Embora nem precisava, todo mundo conhece o jornalista Milton Jung. Milton Jung iniciou sua carreira em 10 de agosto de 1984, tendo trabalhado em veículos como Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, Jornal Correio do Povo, TV Globo, SBT, TV Cultura, Rede TV e Portal Terra. Filho do célebre jornalista gaúcho Milton Ferretti Jung, o correspondente Guaíba da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Milton Jung radicou-se em São Paulo em 1991. Formado pela PUC do Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira jornalística na Rádio Guaíba em 1984 e depois no jornal Correio do Povo, ainda em Porto Alegre. Foi repórter da Rádio Gaúcha e do SBT. Mudou para São Paulo para atuar como repórter na TV Globo de São Paulo e no fim de 1992 foi para a TV Cultura, onde apresentou os telejornais 60 Minutos e Jornal da Cultura até 1999, quando mudou-se para a recém-inaugurada Rede TV. Lá apresentou Leitura Dinâmica
e narrou jogos de futebol e tênis até sair da emissora em 2001. Apresentou o Jornal da Terra, do Portal Terra, nos anos 2004 e 2005, e o rádio é o veículo em que Milton se realiza. Está na rádio CBN desde 1998, e em 2011 deixou de apresentar o CBN São Paulo na rádio CBN, o qual apresentava desde 2000, passando a apresentar o Jornal da CBN no lugar de Heródoto Barbeiro. O trabalho no rádio rendeu até agora 2 livros, Conte Sua História de São Paulo, e baseado no quadro CBN São Paulo, e um manual dedicado a estudantes de jornalismo de rádio, pela editora Contexto, adotado por vários cursos universitários. Tem mais livros recentes, não tem, Milton? Tem mais 2 livros recentes, tem um de 2015, que tem muito a ver com o tema do mundo corporativo, e que eu tive o prazer de escrever ao lado da fonoaudióloga Leni Quirilos, que se chama Comunicar para Liderar. E o outro livro que foi lançado, o outro livro que foi lançado há 2 anos, e aí por minha conta e risco, porque só leva a minha assinatura, e que tem como título É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. Talvez não, com certeza dos 4 livros que já escrevi, o único que não está diretamente relacionado ao jornalismo e à comunicação. Tem muito mais a ver com uma missão que eu assumi em vida, que é ser pai, e com uma outra missão, que é ser cidadão. E isso se juntou naquele livro. Mas os outros 3 livros todos estão ligados à comunicação e ao jornalismo. Repete novamente o último livro? É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. É um livro que foi lançado pela editora Best-Seller do grupo editorial Record. Muito bem. Está à venda nas principais livrarias, né? Okay. Eu costumo dizer que na livraria mais próxima do seu clique no computador. Muito bem. Eu tenho uma informação aqui que o senhor é torcedor do Grêmio. E aqui em São Paulo, torce para qual time? Pastor Cleverson, quando a gente aprende a torcer por um time, a gente não troca de time, não divide o coração. E quando a gente torce por um time como o Grêmio, o sofrimento é tão grande que não tem espaço no coração para outros times. A história do Grêmio é uma história curiosa, porque ela extrapola o mundo do futebol na minha vida. Ela faz parte da relação com meu pai, que também foi jornalista durante 60 anos, infelizmente no ano passado faleceu, e a gente viveu muito intensamente essa vida dentro do Estádio Olímpico. Minha casa, lá em Porto Alegre, onde eu nasci, era ao lado do Estádio Olímpico. Então, assim, a minha infância se passou, minha infância e adolescência, dentro do Estádio Olímpico. A gente assistia aos treinos, eu joguei basquete, aprendi muita coisa, tive lições de vida importantes de algumas pessoas, relação com algumas pessoas muito importantes. Então, mais do que um time de futebol em si, e por isso eu sou tão apaixonado pelo Grêmio, mais do que um time de futebol, foi uma grande escola que eu tive lá dentro, ao lado do meu pai, levado pelas mãos do meu pai. Então, por isso eu gosto muito do tricolor gaúcho, mas enfim, não é muito difícil você dividir esse coração sofrido com outros times. É verdade. E, aliás, é um time vencedor, né? Ganhou aí Libertadores, Mundial de Clube. Mas quando eu comecei a torcer por esse time, não era, não. Era um time que não conseguia conquistar campeonatos gaúchos. Eu lembro que a gente passou uns 8 anos sem conquistar um só título lá e perdendo sempre para o mesmo adversário. Então eram tempos difíceis, mas as coisas vão mudando, a gente tem que acreditar nisso. Muito bem. Renato continua lá como técnico ou não? Renato Gaúcho? Continua, Renato Gaúcho continua lá. Uma ameaça agora, porque com a saída de Jorge Jesus do Flamengo, pode ser que o assédio a Renato volte a ocorrer. O Flamengo sempre gostou muito do Renato Gaúcho. Eu não estou sabendo, essa notícia para mim é nova. Jorge Jesus saiu mesmo? Hoje à tarde foi confirmado, o Jorge Jesus fechou com o Benfica, o Flamengo já anunciou oficialmente também a saída dele. Então vai buscar um técnico. Eu espero que não vá buscar o meu técnico que está lá no Rio Grande do Sul. Tá certo. Milton, a primeira pergunta que eu quero fazer nesta noite é como foi o início da sua carreira? Pois, pastor Cleverson, bom, como o senhor falou aí logo na abertura dessa nossa conversa, eu sou filho de jornalista. Mas mais do que isso, eu sou filho de jornalista, eu sou sobrinho de jornalista, afilhado de jornalista.
Hoje eu até sou casado com uma jornalista e um dos meus filhos também é jornalista. Mas nesses dois últimos casos, isso foi muito mais consequência da profissão do que causa para a profissão. O que significa que logo no início, eu era muito pequeno ainda, meu pai me levava para os estúdios da Rádio Guaíba de Porto Alegre, onde ele trabalhou. E o meu tio, Tito Tages, me levava para a redação do jornal Correio do Povo. Todos faziam parte do Grupo Caldas Júnior, onde meu tio também trabalhou. Então eu convivi com jornalismo desde muito pequeno. Verdade que meu irmão e minha irmã também conviveram com jornalismo desde muito pequeno, mas preferiram seguir outras carreiras. Minha irmã é professora, meu irmão trabalha no cerimonial do Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E eu, em determinado momento, até achei que não seguiria o jornalismo. Pensei em ser professor de educação física. Fiz a faculdade de educação física no Rio Grande do Sul, mas em paralelo fiz o jornalismo. Chegou um determinado momento, o jornalismo falou mais alto na minha vida e eu decidi seguir nessa carreira. Comecei, como o senhor falou, aí 10 de agosto de 84, portanto estou aí às vésperas de completar 36 anos de jornalismo. Comecei lá na Rádio Guaíba como repórter de um programa que eu sonhava fazer quando eu era jovem. Era o único programa que falava sobre esporte amador no Rádio Gaúcho. Esporte amador, na época, era qualquer esporte que não fosse o futebol. E eu gostava muito disso. E vamos lembrar, em 84 nós tivemos Jogos Olímpicos, momento marcante para os demais esportes, vôlei, atletismo, etc. e tal. Foi em 84 que nós tivemos, por exemplo, o Jorge Cruz, que conquistou medalha de ouro na prova de 1.500, Joaquim Cruz, que conquistou medalha de ouro na Olimpíada na prova de 1.500 metros, o que foi um grande feito para o atletismo brasileiro. Comecei naquela época lá, na Rádio Guaíba, como estagiário ainda. Depois de 85 foi efetivado, trabalhei no futebol durante algum determinado tempo, como repórter de campo. Foi um privilégio, porque pude dividir espaços em transmissões esportivas com meu pai, que também foi narrador esportivo. Aliás, um grande narrador esportivo no Rio Grande do Sul. E depois fui seguindo pela minha carreira. Então, assim, comecei no jornalismo muito por impulso da própria família, pela ligação que eu tive, mas por uma paixão que eu adquiri ao longo do tempo por fazer este trabalho, vendo outros jornalistas fazendo esse trabalho, vendo repórteres no dia a dia cobrindo os mais variados assuntos, olhando o meu pai. Eu tive o privilégio, porque naquela época do passado do rádio, o estúdio de rádio era um templo sagrado. Ali só entravam me perdoe pela palavra e pela expressão, mas os deuses da voz. Ou seja, ninguém podia entrar no estúdio, só entrava o locutor. E o meu pai tinha o atrevimento de me levar pela mão para ficar sentado ao lado dele, muito pequeno ainda que eu era, enquanto ele fazia o que na época era o principal noticiário de rádio do Rio Grande do Sul, o Correspondente Renner, uma síntese noticiosa de 10 minutos. Eram 10 minutos em que eu ficava sentado ao lado do pai, olhando para ele, admirando, e ao mesmo tempo respirando quase nada, segurando a respiração, porque eu tinha medo de tossir, de espirrar, de fazer algum barulho que vazasse naquele estúdio, que causasse algum prejuízo ali para o áudio, porque o pai tinha o atrevimento de me levar para dentro do estúdio. As outras pessoas ficavam olhando aquilo com uma certa desconfiança. Uma criança dentro do estúdio, vai que ela fale. Mas eu aprendi desde pequeno a respeitar aquele espaço sagrado, e talvez isso tenha me feito ser uma pessoa tão apaixonada assim pelo jornalismo de rádio, mas antes de mais nada pelo próprio jornalismo como um todo. Uhum. Então, essa pergunta eu acho que nem cabe. Seu pai influenciou na sua carreira? Claro que influenciou, né? Sem dúvida influenciou, mas é aquilo que eu agora há pouco reforcei. Até eu estou lembrando disso, porque ainda ontem, conversando com uma professora de jornalismo, gravei um vídeo para a aula que ela está concedendo aí nesse momento para a Faculdade de Jornalismo lá no Recife, e ela me perguntava exatamente isso. Foi seu pai que influenciou? Claro que foi meu pai que me influenciou. Foi a minha família, muito ligada ao jornalismo, que me influenciou. Mas, como eu disse, meu irmão e minha irmã também passaram pelo mesmo ambiente, conviveram no mesmo ambiente, mas nem por isso seguiram esse caminho. Então havia algo mais ali, além desta influência da família. Havia algo no meu coração que me fazia acreditar que esta era a carreira profissional que eu deveria seguir.
Como disse, tentei ser professor de educação física, mas percebi em determinado momento que não era aquele o meu caminho. Era esse. Tem coisas que talvez o destino, o acaso, Deus, seja lá, o que for, nos guia. E eu fui guiado para esse caminho. Como fui guiado para São Paulo, por exemplo. Eu lembro muito dessa história porque eu acho assim interessante no seguinte sentido. Eu tinha na minha trajetória de carreira, e eu ouço muito lá no programa Mundo Corporativo, ao qual o senhor se referiu, que eu apresento desde 2011, juntamente com o jornal da CBN, ouço muito de como a gente deve construir a nossa própria carreira. E eu vejo que muitas vezes as coisas na minha vida aconteceram pelo acaso, talvez, ou por Deus. Eu vim para São Paulo em 1990, finalzinho de 1990. Na época eu acreditava que trabalharia no Rio de Janeiro, eu tinha isso na minha mente. Que eu sairia do Rio Grande do Sul para trabalhar no Rio, onde eu achei que eu teria um campo de trabalho melhor. Mas eu vim para São Paulo, finalzinho de 90, para um casamento de um amigo meu. E por acaso fiquei na casa de um outro amigo. A vizinha dele trabalhava na TV Globo. E aí num bate-papo assim de muro, e estou falando porque foi realmente já estava de um lado do muro, eu estava do outro, ali no bairro de Pinheiros, era um muro baixo. Ela disse assim, você é jornalista? Eu digo, sou, trabalhei assim contei onde eu tinha trabalhado lá no Rio Grande do Sul. Ela disse, você trabalhou em televisão? Porque eu já tinha tido uma rápida experiência no SBT. Eu digo, trabalhei. Ela disse, lá na TV Globo nós estamos fazendo teste, precisamos de repórter. Você quer fazer um teste? Eu digo, quero. Marquei o teste, fui lá na rádio, na TV Globo, era ainda ali no bairro de Santa Cecília, Barra Funda, aquela região. Fui lá, fiz o teste, 2, 3 dias depois me chamaram, porque eu fui aprovado. Me perguntaram e me disseram na época o seguinte, isso eu não esqueço, era uma fita cassete dessa, cassete não, uma fita Betacam gigantesca, assim, muito diferente das mídias que nós temos hoje. E o chefe de reportagem naquela época me chamou e disse assim, Milton, com essa sua fita aqui, você leva em qualquer televisão, você arruma emprego aqui em São Paulo. Eu tenho um emprego para você, o problema é que o meu emprego aqui é de madrugada, você aceita? Eu não titubeei, né? Não pensei 2, 3 vezes. Eu digo, é claro que eu aceito. Para mim era uma oportunidade única na carreira. E acabei vindo para São Paulo. E veja, ao vir para São Paulo, o quanto minha vida mudou. Porque ao vir para São Paulo, conheci minha mulher, que também trabalhava na TV Globo, Abigail Costa. Daí surgiu uma família. Desta família temos 2 filhos, o Gregório Jung e o Lorenzo Jung. Então veja que assim, um acaso numa conversa lá em 90, finalzinho de 90, não só mudou minha carreira, como mudou minha vida. E me colocou ao lado dessas pessoas tão incríveis que são a Abigail, o Gregório e o Lorenzo, que são extremamente importantes na minha vida. Família é tudo, né? Família é tudo na vida da Eu gente. não Não tem tenho como. dúvida nenhuma, da importância dessa relação familiar e de quanto a gente Sim. deve lutar para preservá-la o máximo possível. Então, o senhor está no estado de São Paulo desde 1990, há 30 anos. E desde 91. Eu cheguei em São Paulo definitivamente para trabalhar dia 1º de janeiro de 1991. Comecei a trabalhar na TV Globo dia 6 de janeiro de 1991. Esses tempos atrás, eu estava fazendo as contas, já vivi mais tempo aqui em São Paulo do que propriamente no Rio Grande do Sul, apesar de manter alguns traços do Rio Grande. Certo. Milton, como que foi a sua chegada à CBN? Aliás, a CBN é do Grupo Globo ainda, né? Ou não? Exatamente. A Rádio CBN ela foi criada em 1991, foi fundada em 1991 como a primeira No ano que o senhor emissora chegou. no ano que eu cheguei em São Paulo. E tem inclusive uma curiosidade nesse processo, porque eu comecei a trabalhar na CBN só em 98. Mas quando eu cheguei em 91, eu não tinha nenhuma referência muito grande aqui de São Paulo. E eu lembro que eu conversei com o meu chefe de reportagem da madrugada e perguntei a ele o seguinte, eu queria ouvir uma rádio aí que falasse de jornalismo, né? Porque eu preciso me informar das coisas aqui de São Paulo, eu não conheço São Paulo. E aí disse assim, ouve a Rádio CBN. Porque a CBN era a primeira emissora, apesar de nós já termos naquela época emissoras muito tradicionais no jornalismo, como a Jovem Pan e a Bandeirantes, e a própria Rádio Eldorado, hoje Rádio Estadão, a CBN era a única emissora no modelo que chama-se All News, ou eu prefiro no bom português, notícia 24 horas. E aí eu passei a ouvir a Rádio CBN lá em 91 para
saber o que estava acontecendo na cidade, nas notícias da cidade. Mas como é que eu chego na CBN em 98? Eu saí da TV Globo, fui trabalhar na TV Cultura, e lá na TV Cultura tinha um dos grandes jornalistas deste país, Heródoto Barbeiro, uma figura genial, uma pessoa humana maravilhosa, que acho que Continua todos nativa nós... até hoje, né? Está lá na Tá na Record News, trabalhando na Record Record News. News, exatamente, Uhum. exatamente. Figura genial, um coração maravilhoso. E lá na TV Cultura, durante o cafezinho, a gente batia papo sobre rádio, porque eu gostava de rádio. Até então, as pessoas que me conheciam aqui em São Paulo tinham a minha referência apenas na televisão, como repórter da TV Globo e depois âncora na TV Cultura. E eu conversava com ele muito sobre o rádio, do que eu gostava da rádio, do que eu não gostava, do que eu fazia, do que eu não fazia. Num determinado momento, lá em 98, finalzinho de 98, ele disse assim, você não quer trabalhar lá? Tem uma vaga para cobrir férias. Eu digo, eu vou. E eu fui. Era para o programa do meio-dia, hoje apresentado pelo Carlos Alberto Sadenberg, naquela época apresentado pelo Chico Pinheiro, que está na TV Globo. Chico Pinheiro tinha saído de férias. E eu fui lá cobrir as férias dele. Fiquei um mês e o Chico Pinheiro não voltou mais para a rádio, porque ele foi convidado para ir para a TV Globo. Aí, naquele momento, o Heródoto disse assim, seguinte, nós aqui na CBN estamos em busca de um nome forte de mercado, aí, porque isso é importante e tal. Você se importa de ficar por aí apresentando até a gente arrumar esse nome? Eu digo, não tem problema nenhum. Para mim é um grande privilégio estar aqui fazendo esse programa. E eles acabaram contratando o Hermano Henning, 2 meses depois, e eu fui embora da rádio. Fui embora, mas não fiquei muito tempo longe de lá, não. Um mês depois, o próprio Heródoto me procurou e disse assim, temos uma vaga para você. Abriu uma vaga para um jornal que hoje é o Jornal da CBN segunda edição, na época se chamava CBN Edição Nacional, que era às 5 da tarde. E eu fui, então, definitivamente para a CBN. Aí passei por este jornal, depois trabalhei no CBN São Paulo, que foi um grande privilégio para mim, porque era um sonho que eu tinha, fazer um programa com a cara da cidade de São Paulo, que se transformasse no debate das questões relacionadas à cidadania, e eu sempre via São Paulo como uma cidade com a força que ela tem, e achava que era muito importante que se criasse um espaço para debater essa cidade. Isso aconteceu ao longo do tempo. E depois, quando o Heródoto saiu para ir para a Record News, a CBN me convidou, então, em 2011, para apresentar o Jornal da CBN. Então, foi essa minha passagem aí pela CBN, como eu cheguei na CBN lá em 1998, e quando eu fui para o Jornal da CBN, eu ganhei de presente o mundo corporativo. Na Cultura, o senhor apresentou qual programa? Na TV Cultura, eu comecei como âncora do Jornal da Cultura, que era às 10 horas da noite. E depois eu passei a apresentar também os 60 Minutos, que era o programa do meio-dia. Em algumas oportunidades, tive também o privilégio de sentar na bancada do Roda Viva. Apresentei pelo menos 3 edições do Roda Viva, mas sempre cobrindo férias, alguma coisa assim. Mas sempre oportunidades em que a gente guarda no coração, porque são programas marcantes na nossa vida. E a TV Cultura 13 vezes. foi muito... 13 vezes. Três vezes. 3? E, 3 vezes que eu apresentei o programa lá com 3 convidados diferentes. Mas o que eu estava ali contando é que a TV Cultura foi muito importante na minha carreira jornalística. A TV Cultura é uma emissora pública. E como emissora pública, ela tinha uma linha de jornalismo muito próxima do cidadão, do olhar do cidadão. Isso me ensinou muito em termos de jornalismo. Às vezes a gente é levado pela busca incessante da audiência. Quando você começa a perceber que o jornalismo é muito mais importante do que a audiência, o jornalismo é respeito, o jornalismo é ajudar o cidadão, o jornalismo é inspirar pessoas, e isso se trabalhava muito, de forma muito contundente na TV Cultura. E foi uma época em que se teve uma intensa discussão para o surgimento do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Cultura participou muito desses debates. Isso me ensinou muito do jornalismo. Isso me mostrou muitas coisas de como a gente deveria abordar os temas, de tomar muito cuidado com a questão do sensacionalismo, do respeitar o outro, do respeitar a pessoa que você está entrevistando, independentemente de quem ela seja. Então a TV Cultura foi muito marcante, eu trabalhei durante 8 anos lá, porque me deu uma visão mais aprofundada do trabalho que é
ser jornalista, ou da missão que é ser um jornalista. Muito bem. E quem criou o programa Mundo Corporativo? O programa Mundo Corporativo foi criado pelo Heródoto Barbeiro. Pelo Eu Heródoto? não vou lembrar, pelo Heródoto. Eu não vou lembrar exatamente em que época que ele criou esse programa, e era uma oportunidade para discutir as questões relacionadas às organizações, às instituições. Não se tinha naquela época um programa voltado para esse tema, para falar da gestão do negócio, de carreiras, desenvolvimento pessoal e profissional. E ele criou esse programa naquela época no mundo corporativo. É um programa, eu gosto muito de falar, que é um programa que tem muito a cara do Novo Rádio. Por quê? É um programa que eu apresento, ou pelo menos enquanto esta pandemia durar, eu apresentava no estúdio da CBN, ou seja, num estúdio de rádio, com 3 câmeras de televisão, transmitido em primeira mão pela internet, porque ele vai ao ar no canal da CBN no YouTube, no Facebook e no Twitter, e só depois ele entra no ar aos sábados, no formato propriamente de rádio que nós conhecemos. Então tem muito a ver com este novo rádio que se faz, que é um rádio em que se desenvolve produto, um conteúdo para ser consumido nas diferentes plataformas, na plataforma em que o nosso ouvinte quiser aproveitar. Esse é um programa que hoje eu estou apresentando aqui da minha casa, aqui de onde estou, neste domingo completo aí, 120 dias de quarentena, desde que esta pandemia nos atingiu. A Rádio CBN tomou muito cuidado em relação aos seus profissionais, afastou boa parte dos profissionais, diminuiu uma quantidade considerável de pessoas circulando pela redação, e eu, desde o dia 20 de março, passei a apresentar o Jornal da CBN, das 6 às 10 da manhã, aqui, quase do ladinho da sala em que eu estou agora, onde a gente montou ali, improvisou um estúdio da CBN, e de onde apresento também o programa Mundo Corporativo, continuo apresentando o programa Mundo Corporativo. Uma adaptação que eu tive que fazer nesses momentos aí de Sim. pandemia. Eu também tenho realizado os cultos aqui da minha casa, porque, infelizmente, a situação não é fácil. Muitas pessoas correm um risco numa aglomeração de gente e nós precisamos tomar os devidos cuidados, cautela e, principalmente, proteger os fiéis, né? Proteger as pessoas, e temos que nos adaptar nesse novo normal, né? Nesse novo normal. Sem jamais abrir mão de continuar transmitindo a palavra. Isso é muito Sim, importante. sim, sim, Eu sim. sou de uma outra religião, eu sou um católico Sim. desde formação, muito Uhum. pela minha mãe que me levou para a Igreja Católica. Assisto às missas aos sábados, 6 horas da tarde, aliás, de uma igreja que fica na esquina da minha casa, mas assisto atualmente pelo computador também, e a gente se Uhum. adapta a essas questões. Sim, O importante é a gente continuar mantendo esta conexão. eu costumo dizer que isso é momentâneo. Assim que passar a pandemia, o importante é estarmos todos juntos, manter aquela Sem dúvida, comunhão, aquele sem calor humano, dúvida, né? sem dúvida. Milton, o programa hoje, Mundo Corporativo, ele é apresentado uma vez por semana, então. O programa Mundo Corporativo eu gravo às quartas-feiras, 11 horas da manhã, e Uhum. aí ele vai ao ar. É interessante porque a gente fala gravar, porque é uma maneira que a gente usa, um jargão que a gente usa, mas sim, eu gravo para ir ao ar na rádio depois. Mas ao mesmo tempo que eu estou gravando, ele pode ser visto ao vivo no canal da CBN no YouTube, no Facebook ou no próprio Twitter. E aos sábados, ele vai, então, dentro do Jornal da CBN, então amanhã, por exemplo, 8 e 10 da manhã, ele entra no ar com uma entrevista, com a entrevista que eu gravei quarta-feira. E depois ele tem, num horário alternativo, aos domingos, 10 horas da manhã. Mas sim, é uma edição por semana em que eu tenho a oportunidade de conversar com consultores, gestores, empreendedores, enfim, pessoas que nos ajudam e ajudam os outros a se desenvolver profissionalmente. Esses dias atrás, um grande amigo meu esteve aí no Mundo Corporativo, Marcelo Simonato. Marcelo Simonato, o senhor Simonato, entrevistou sem ele, dúvida. né? Eu tive uma grande oportunidade, desde 2011, de conversar com pessoas como o Simonato, enfim, pessoas que realmente têm feito a diferença e têm nos Sim. ajudado a enfrentar toda esta jornada profissional que nós temos na nossa vida.
Quantas pessoas já passaram? Tem de cabeça? Quantos o senhor já Não entrevistou? tenho, não Né? tenho, realmente, realmente não tenho. Sabe que isso é uma pergunta que seguidamente me fazem e eu tenho essa dívida comigo mesmo, de um dia parar e dar uma olhada nesse histórico de quantas pessoas já estiveram ao nosso lado. Agora, por exemplo, aqui, enquanto nós estamos conversando, eu estou lembrando do seguinte: mais ou menos 3 anos, mais ou menos 3 anos, 3 ou 4 anos, eu fiz um programa com o Pedro Parente. Na época, ele era presidente da Petrobras. Hoje ele Uhum. faz parte, ele comanda o conselho da BRF. Pedro Parente, que já foi ministro de Estado aqui no país, enfrentou uma tremenda crise nesse país, quando nós tivemos a crise do apagão, e ele foi quem conseguiu gerenciar todo aquele momento lá que o país enfrentou lá no passado. E eu entrevistei, por que eu estou lembrando dessa entrevista? Lá no Rio de Janeiro, numa entrevista para comemorar os 15 anos, agora que eu estou lembrando disso, os 15 anos do mundo corporativo. Então veja que nós devemos ter aí quase, mais ou menos uns 18 anos de mundo corporativo, foi o tempo em que ele foi criado. Mas eu não tenho, e eu nunca parei para fazer essa conta, devo fazer, é uma dívida que eu tenho, de quantas pessoas eu já entrevistei. Posso lhe garantir, no entanto, que aprendi muito ao longo de todo esse tempo. Aprendi, inclusive, coisas para aplicar no meu dia a dia, na minha gestão. Lembrei do livro Comunicar para Liderar, que escrevi junto com a doutora, professora de fonoaudiologia, Leni Quirilos. Juntos nós fazemos uma série de palestras, muitas vezes na área da comunicação também, e muito do que eu falo eu aprendi ali no dia a dia, conversando com esses consultores, com esses especialistas, com esses gestores, gente que está na labuta, que está trabalhando e que tem muito a nos ensinar. É muito importante isso para todos nós, a busca dessa informação para a gente se desenvolver profissionalmente. Uhum. E o senhor substituiu o Heródoto Barbeiro ou era um outro quando chegou? Não, substitui o Heródoto. O programa foi criação do Heródoto Barbeiro. Ele, no início, ele entrevistava as pessoas por telefone. Depois ele criou a ideia de que as pessoas tinham que estar no estúdio, para fazer uma entrevista mais olho no olho. Em seguida, ele inventou de botar uma câmera para gravar aquela imagem, uma câmera que não era online, para gravar a imagem daquela entrevista. E se eu estou aqui no estúdio, a gente grava e bota isso aí lá no site da CBN. Não dá para botar ao vivo, a gente pode botar essa imagem. E depois esse programa passou a ser transmitido ao vivo também. Então, assim, a tecnologia foi nos proporcionando uma série de alternativas. Inclusive, na época do Heródoto, logo no início, ele fazia 2 entrevistas por semana desse programa. Enfim, mas foi com ele e eu o substituí. Então, assim, quando ele sai da CBN, vai para a Record News, ele me deixou 2 legados, o Jornal da CBN e o Mundo Corporativo. O que era uma baita responsabilidade para mim, até porque eu me achava ainda muito novo para assumir esses 2 programas, mas a Rádio CBN depositou em mim essa confiança. Eu imagino que até hoje aí eu tenho atendido às expectativas da emissora. Com certeza. De vez em quando tem um outro jornalista que substituía. Eu esqueci o nome dele. O Roberto Nonato. O Roberto Nonato Roberto Nonato. fazia. Roberto Nonato, quando eu Ele tirava faz as suas férias. férias. Quando Uhum. eu tirava férias, o Roberto Nonato fazia o programa. Agora, quem faz as minhas férias, quando eu tiro férias, no mundo corporativo, é a Cássia Godoy, que é minha colega de apresentação no Jornal da CBN e também apresenta juntamente com Carlos Alberto Sadenberg o CBN Brasil. Então, hoje, é a Uhum. Cássia Godoy quem me substitui quando eu tiro férias, quando eu estou fora da rádio. Muito bem. Muitos diziam, Milton, que com a chegada da TV, o rádio acabaria. O rádio ainda tem vida longa? Eu não tenho dúvida de que o rádio tem vida longa. Quando eu fui escrever o livro Jornalismo de Rádio, foi publicado em 2004, foi o primeiro livro em que eu tive o direito de colocar o meu nome na capa. Eu lembro que eu pesquisei muito. E nas minhas pesquisas eu devo ter encontrado mais ou menos uns 4 atestados de óbitos do rádio. Um deles foi quando a televisão surgiu, porque todos diziam que a TV era o rádio com imagem. E eu vou aqui repetir uma frase que eu ouvi hoje com muita dor no coração, pela saudade que já me deixa,
do José Paulo de Andrade, que dizia que o rádio é a TV com imaginação. E assim, era uma forma de olhar o rádio. Mas lá, quando a TV chegou, vamos lembrar que o rádio, até aquela época, era um móvel na casa das pessoas. Um móvel imóvel. Por quê? Era um móvel grande, que ficava geralmente na sala, onde a família sentava para ouvir. Ouvia o telenovela, ouvia o noticiário, ouvia os programas de auditório, tudo aquilo que nós temos na TV. Quando a televisão chegou, a TV tirou o rádio do centro da sala, ocupou aquele espaço. E por aí se dizia que o rádio ia acabar. Mas os técnicos de rádio nos ajudaram, porque de dentro do rádio eles tiraram as válvulas, colocaram os transistores. E com isso eles permitiram que o rádio tivesse mobilidade. E com a mobilidade, o rádio continuou acompanhando as pessoas. O radinho de pilha que se leva aos estádios de futebol é fruto lá daquela época. E o rádio persistiu nesse momento. E enquanto a internet chega e começa a ganhar uma nova dimensão, muitas pessoas também disseram que o rádio ia ser superado. E eu tinha uma aposta que, aliás, está numa das primeiras páginas do livro Jornalismo de Rádio. Em 2004, eu conversei com Alberto Dines, um dos grandes jornalistas que o país já teve, e num bate-papo com ele, ele me disse o seguinte: o rádio é a mídia do futuro. E eu fiquei muito curioso com aquela frase, em 2004 já. Ele disse assim: Milton, o rádio tem tudo o que o novo consumidor de notícia exige. Agilidade, mobilidade. Ele atende essas expectativas das pessoas que precisam de informação num primeiro momento. E aí depois eu fui estudar um pouco mais e eu percebi que todas essas novas mídias que nós conhecemos hoje, a internet como um todo, ou que circulam pela internet, têm características que as diferenciam e que tem muito a ver com o rádio. A agilidade é uma delas, a mobilidade é outra, a interação. Há quantos anos, pastor, a gente ouve o telefone do ouvinte, que as pessoas ligavam para a rádio para mandar o seu recado, para conversar com as pessoas. Então a interação já existe no rádio muito antes de qualquer outro veículo. A ideia da customização ou da personalização. Então a internet tem muito disso. Você coloca lá os sites que você quer, as informações que você busca, os temas de maior interesse. O rádio sempre foi muito segmentado. Você tinha o rádio de música clássica, você tinha o rádio de música popular, você tinha o rádio de jornalismo e com algum tipo de música específico, você tinha segmentos diferentes. Então, de alguma maneira, você já personalizava esse rádio. Então, o rádio foi se atualizando à medida que as novas tecnologias surgiam. Lá no início de 2000, eu dizia o seguinte, convencido até pelo Alberto Dines: a internet é um novo oxigênio do rádio. Por quê? Porque ela ia permitir que a gente fosse ouvido em qualquer parte do mundo, com apenas um clique. E eu lembro que lá no livro eu comentava o seguinte, que um dia nós teríamos o rádio na mão de todas as pessoas, porque todas as pessoas teriam celular em mãos, e naquele celular tocaria rádio. Naquela época, e talvez boa parte das pessoas não lembre, só havia rádio em celular em alguns modelos, poucos modelos, em que você sintonizava o FM. Tinha frequência modulada no telefone celular. Mas, com a internet, com os aplicativos de rádio, com os diferentes programas que permitem, aplicativos que permitem que você ouça a rádio dos diferentes lugares do mundo, o rádio ganhou uma nova vida. E a internet foi o oxigênio do rádio. Por isso eu não tenho dúvida. O rádio vai persistir, exige muito mais de nós. Um exemplo que eu vou lhe dar é porque se antes o rádio tinha como grande marca o imediatismo, hoje há várias outras mídias que concorrem com isso. A própria televisão é muito ágil. Então, nós temos que nos diferenciar de que maneira? Na precisão da informação. Estou falando aqui, falando do radiojornalismo, que é o campo que eu estudo um pouco mais e o qual eu persisto há tanto tempo, há 36 anos, que é o radiojornalismo. Mas é a precisão na informação, a credibilidade. E uma prova disso é o que está acontecendo nesta pandemia. E o senhor me desculpe se eu me estendo às vezes nas respostas,
Mas Fica nós que tranquilo, trabalhamos em fica à rádio, às vontade. vezes, temos aí essa paixão pela palavra e temos que ter um certo cuidado, porque é importante ouvir o outro também. Mas, enfim, apenas para concluir aqui o meu pensamento. Pesquisa recente, desenvolvida pelo Instituto Cantar, do Grupo Ibope, e que mede a audiência do rádio, mostrou o seguinte: não só aumentou a audiência do rádio brasileiro como um todo, isso aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos, durante esta pandemia, como aumentou o tempo em que as pessoas ficam ouvindo rádio. Ou seja, elas estão ouvindo por mais tempo. E veja só que curiosidade, por que isso acontece? Hoje nós temos muitas pessoas trabalhando em casa. E aí você pode dizer, sim, mas lá tem a televisão, tem a internet. Só que a internet no Brasil não funciona tão bem quanto a gente gostaria. Nem todo mundo tem uma banda larga que funciona em alta velocidade. Então a pessoa prefere deixar o seu computador dedicado para o home office, para o trabalho, ou o estudante, o professor, a professora, para desenvolver lá a sua aula, e continua usando o radinho de pilha ou o rádio na tomada para ouvir as notícias e matar esta ansiedade, que é uma das coisas que se acentuaram também durante essa pandemia, a busca por alguma informação, a busca por uma esperança, pela cura, enfim, a ansiedade é muito forte em todos nós. E a notícia 24 horas vai ajudando as pessoas a combater um pouco disso. E o rádio se presta para isso. O rádio, já me disse Alberto Dines em 2004, é a mídia do futuro, pastor. É verdade. Qual o melhor meio de comunicação, na sua opinião, Milton? A TV, o rádio ou a internet? Aquele que atender a minha expectativa no momento em que eu mais precisar. E claro que com isso eu fujo um pouco dessa sua resposta para também não me comprometer, mas não é não. Poderia ser isso, mas não é essa a minha intenção. Eu digo isso ao senhor porque o mais importante é que, independentemente do veículo em que eu vá buscar a informação, e pode ser qualquer veículo, pode ser qualquer canal de televisão, pode ser qualquer emissora de rádio, pode ser qualquer site na internet. Independentemente do veículo e do canal, o importante é que este veículo, este canal, tenha responsabilidade. Então, o que eu preciso, e este é sim um trabalho que nós, como cidadãos, temos, é de saber escolher os nossos canais de comunicação. Não nos deixarmos ludibriar pela mentira, não nos deixarmos ludibriar por aqueles que têm outros interesses, que não seja o de fazer o trabalho do jornalismo profissional, que não seja o de levar a melhor informação para as pessoas. Então, independentemente de ser TV, rádio ou site, não é isso que vai definir o melhor canal ou a melhor emissora, mas é o trabalho que é exercido. E para a gente saber qual é o melhor, depende muito de um desenvolvimento de uma consciência crítica de cada um de nós. Depende da educação que nós temos. Então, é um processo até muito mais complexo. Por isso, talvez eu tenha lá no início da minha resposta dito que eu estou fugindo da resposta, porque realmente é muito difícil. Vai depender muito de cada indivíduo. Eu tenho as emissoras de rádio que eu gosto de ouvir, eu tenho os canais de televisão, eu tenho os sites na internet, eu tenho os autores, eu tenho os livros, eu tenho diferentes fontes de informação, nas quais eu confio e nas quais eu tento desenvolver o meu conhecimento. O Milton, é interessante que o rádio passou a virar uma TV também. Agora, a pessoa não apenas ouve, mas também vê, né? Através da internet, a pessoa pode abrir lá o YouTube e assistir o mundo corporativo, vendo você e ouvindo ao mesmo tempo. A rádio virou TV, né? Olha só como o mundo da comunicação avança, né? Tem muito disso. Na realidade, é o rádio aproveitando as tecnologias que estão à disposição. Então, ela permanece no estúdio da CBN, eu estou no meu estúdio aqui em casa, mas às 6h25 da manhã nós entramos num quadro juntamente com a Globo News. Então, ao mesmo tempo que nós estamos falando no rádio, nós estamos falando com imagens na Globo News. Mas também estamos na internet, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Mas sem perder a essência do rádio. Nós não podemos querer transformar o rádio em televisão. Por quê? Porque
no rádio, o som ainda é o rei. O som ainda é o privilégio. E é isso que nós temos que privilegiar, na maneira de falar, de conversar com as pessoas, de chegar até o ouvinte. Porque mesmo com todos esses canais à disposição, a maior parte dos nossos ouvintes, pode parecer aqui um pleonasmo, está nos ouvindo e não está nos vendo. E a gente nunca pode perder esta noção. Nós estamos falando para quem está nos ouvindo, mesmo que ele tenha a possibilidade de nos ver. Agora há pouco, acho que foi o Maicon Carvalho que entrou aqui, que ele acompanha, e ele disse assim, eu nunca vi a imagem do Milton Jung. Eu fico só assim, com a expectativa que a minha imagem não o decepcione. Ele fala, a primeira vez que eu escuto ao vivo a voz, o Milton à noite, olha aí. E é muito curioso, porque na verdade... fale, por favor. A Dalva Oliveira também, acordo ouvindo a CBN. Tem muitas pessoas aqui falando da importância do Milton Jung na rádio, na CBN e em outros veículos que passaram. Milton, eu só estava falando, eu cortei, pode falar. Não, eu estava só respondendo aqui as pessoas mesmo, né, que estão participando, mas o que eu ia dizer é o seguinte, que é muito curioso, porque o rádio ele mexe com a imaginação das pessoas. Então, as pessoas nos ouvem e criam uma imagem. E, às vezes, quando elas nos veem, elas ficam espantadas. Eu ainda tenho um sobrenome que confunde muitas pessoas. Meu nome completo é Milton Ferretti Jung Júnior. Meu pai era Milton Ferretti Jung. O Ferretti é italiano, o Jung é alemão. Mas muitas pessoas, quando leem o Jung, por escrever com J-U-N-G, acham que eu sou japonês, coreano, asiático. E eu já tive situações em encontrar pessoas que me viram e disseram, mas você é o Milton Jung? E as pessoas ficaram muito decepcionadas. No caso, era um senhor que era um asiático, porque ele me ouvia e achava que eu era um asiático como ele era. Então ele devia se sentir representado ali na rádio. Quando ele me viu, eu disse, você não tem cara de asiático, não. Eu não, desculpa, não tenho. Meu Jung é alemão, mas eu tenho muito mais cara, inclusive, é de italiano, porque os italianos foram muito fortes, os Ferretti foram muito marcantes assim na minha vida, na minha infância. A gente seguia para a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, onde a família Ferretti vivia. Então, eles foram muito importantes para mim. Eu gosto muito da Itália como um país, eu gosto de visitar a Itália, enfim. Mas é muito curioso isso, porque o pessoal ouve a sua voz e cria uma imagem própria. Aí depois vê você e diz assim, nossa, mas é isso? Quando eu era pequeno, meu pai trabalhou muitos anos na Sabesp, meu pai faleceu em 2013, e ele sempre ouvia o Zé Bétio pela manhã. E eu tinha uma curiosidade, quem é esse Zé Bétio? Quando eu vi a foto, eu falei, não acredito que é esse. Então, fica aquela expectativa. Quando eu era criança, eu quero ver, depois de muitos anos que eu conheci. Eu fui através da internet, abri, vi a foto, mas não acredito, era esse, uma voz maravilhosa, né, na rádio e tal. E era pequenininho, baixinho, né? Mas é assim mesmo. Milton Jung, muito obrigado por atender o nosso convite, por disponibilizar o seu tempo, para contar um pouco da sua história. Foi muito bom ouvi-lo. Eu agradeço mesmo a sua simpatia, a sua disponibilidade. E se o Milton permite, eu quero terminar fazendo uma oração, pedindo a proteção de Deus pela sua vida, sua família e por todos que estão aqui conosco. Pode ser? E se eu me permitir, eu gostaria que a gente colocasse nessa oração o José Paulo de Andrade e toda a sua família que nesse momento está sofrendo e que a gente reze por eles também, coloque todos eles na oração. Vamos orar. Ó Deus amado, Deus querido, eu quero agradecer pela vida do Milton Jung. Ó Pai, o seu trabalho incansável na rádio, transmitindo conhecimento, informação, ó Pai, trazendo notícias em primeira mão. Obrigado por toda a sua trajetória, obrigado pela sua família. Proteja a sua família, ó Pai, nesse momento da pandemia, proteja a sua vida. Peço também, ó Pai, por toda a família de José Paulo de Andrade, que estão enlutados nesse dia, ó Pai. Venha consolar com a consolação que só o Senhor sabe consolar. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, é o Deus de toda consolação. E pedimos o teu consolo sobre a família toda
do jornalista José Paulo de Andrade. Abençoe todos que estão aqui acompanhando esta live, em teu nome, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Amém. Milton. Obrigado. Obrigado mesmo por esse momento significativo. Sinto muito honrado de falar contigo nessa noite. Deus me colocou, ou colocou o Senhor aqui no meu lugar, no meu caminho nessa noite de sexta-feira. Esse foi um dia muito triste para mim, muito emocionante. E pode ter certeza, essa sua oração me fortaleceu para os próximos dias. Coragem a todos. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém. Amém.